noite, professor. Bom, Rodrigo, as coisas estão melhores aí em relação à chuva? Não choveu mais, não. Não? Não. Bom, e será que já restabeleceu a energia elétrica e internet em os pontos da cidade? Eu não posso responder por todo mundo, mas eu acho que a maioria sim. Bom, Boa noite, Rafael. Segundo o boletim da Copel de agora há pouco, aqui em Paranavaí ainda tem 900 residências sem energia elétrica. nossa, muito ruim isso. Espero que logo eles consigam restabelecer tudo isso, né? Gente, então, antes de começar a aula mesmo, depois eu vou ter que avisar de novo, porque tem algumas pessoas que chegam mais tarde. Eu subi lá no Moodle. Então, tá. Eu subi lá no Moodle a terceira prova de elementos de máquinas e resistência dos materiais. Subi hoje, como a gente havia comentado, né, que eu ia estar fazendo. Então, a gente ia estar fazendo uma prova do que a gente viu até agora, que é essa parte dos esforços ali, carregamentos em vigas e tal. Os exercícios que eu subi lá são derivados dos exercícios que foram pedidos para entregar como atividade assíncrona, né, e que a gente resolveu aqui. Tem um outro fatorzinho lá que, não vou dizer que complica, mas traz algo a mais ou algo diferente do exercício. Eu ia colocar para vocês estarem entregando até o domingo, como eu sempre faço, porém, como deu esse esquema aí da chuva, lugares aí sem eletricidade, sem internet direito, até o próprio campus de Paranavaí ficou sem internet. Próxima quinta-feira, enfim, no fim do dia. Então, tem uma semana aí para estar resolvendo. Gente, tendo dificuldades, entre em contato comigo. Vamos tentar resolver todo mundo essa prova e não precisar fazer uma prova de recuperação. Então, a gente consegue resolver isso o quanto antes. Então, vocês fazem lá os exercícios. Professor, fiquei com dúvida, manda um e-mail, a gente marca um horário de atendimento, vai resolvendo, vai dando um jeito de conseguir fazer o que precisa ser feito e conseguir entregar a prova de uma forma legal. Beleza, gente? Ficamos combinados assim? Então, para o Lucas que chegou agora, eu não sei se ele já entrou na chamada. Deixa eu ver. O Lucas já entrou agora. Então, a prova, a terceira já está lá no Moodle, então vocês podem estar resolvendo a prova. Mas friso isso mais uma vez, né? Tendo dúvidas, entrem em contato comigo, gente. Não deixem acumular tal para ficar para o último dia. Beleza, pessoal? Então vamos para a nossa aula de hoje. Professor, Diga. tá travando. Sim, é porque o meu computador está um pouco lento hoje. Mas vocês estão vendo agora? Positivo. E se eu escrever aqui, vocês conseguem ver? Positivo. Beleza. Eu vou reiniciar ele hoje, porque faz muito tempo que eu não desligo o computador. Vamos lá, então. Na última aula, a gente estava vendo lá o conceito lá de centro de massa, tal. Foi uma aula bem tranquilinha, passei uns exercícios para vocês também bem tranquilos para estarem resolvendo. Então, era só para ter uma visão geral lá do que era centro de massa e o que era centro de gravidade. A aula de hoje tem pouco mais de conteúdo, tem pouco mais de conceitos que eu acredito que são novos para vocês, mas eu vou dizer que a parte da mecânica, e isso aqui é como se fosse o filé mignon da mecânica. Lá. Claro que tem outras partes que são igualmente importantes, mas eu considero essa parte o início de tudo, vamos dizer assim. Do que veio do que antigamente se chamava engenharia, né, do que era esse conceito que misturava tudo, a elétrica com mecânica, com civil, era tudo uma coisa só. Depois elas começaram a se ramificar. Então a mecânica foi pegando a parte lá da análise dos metais, dos materiais compósitos e saindo dessa parte de concreto que deixou para a civil. Então, por isso que eu gosto de pensar essa conceito do que a gente vai ver hoje aqui como sendo mesmo uma parte, um filé mignon, uma parte bastante importante. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a resistência dos materiais, sobre o ensaio de tração e sobre o diagrama tensão-deformação. Então, nosso objetivo da aula de hoje é entender esses conceitos, entender para que eles são aplicados, entender qual a importância desse conceito dentro do nosso curso como técnico. Então, vamos pensar um pouco da importância da resistência dos materiais. Então,
Então, a mecânica dos materiais fornece uma base para o projeto de elementos que estão submetidos a carregamentos e esforços. De certa forma, a gente já viu um pouco desses elementos aqui em aula. Alguém sabe citar algum dos elementos que a gente viu em aula, nas últimas aulas? Faz bastante tempo que a gente viu isso daqui. Mas alguém lembra um dos elementos que a gente usava lá? Eles estavam submetidos a esforços e carregamentos e era utilizado para projeto de máquinas? Alguém lembra, gente? Caiu em prova isso, inclusive. De resistência? Uhum. Você está falando de elementos químicos ou Não, o que a gente usou nessa disciplina aqui, elementos de máquinas. A gente fez cálculo, a gente projetou, a gente dimensionou alguns elementos. Ninguém lembra dos parafusos? Ah, tá, os materiais usados. Na verdade, a gente não falou do material do parafuso muito a fundo, né? A gente falou que era feito de um determinado tipo, do outro tipo, até tinha uma tabela lá para selecionar o tipo do material, eu apresentei quais eram as tabelas para vocês. Mas um parafuso é um elemento de máquina, né? Então, o que a gente precisa fazer um projeto e que ele vai estar submetido a esforços e carregamentos. A aula de hoje é uma aula que complementa aqueles conceitos que a gente havia visto lá. Então, se vocês não devem se lembrar, mas lá eu falei que um aço, por exemplo, existe uma coisa que é chamada de ensaio de tração, que é feito nesse aço para ver algumas propriedades deles. E aí eu conversei com vocês que a gente ia ver isso em aulas futuras. E essa é a aula futura que a gente vai estudar esses conceitos. Então, os elementos são estruturas de edificações e componentes de máquinas e equipamentos. Então, por exemplo, os parafusos, né? E acidentes podem ocorrer por conta de rupturas de estruturas. Então, se a gente não fizer um bom dimensionamento do nosso o que a gente está fazendo, seja uma estrutura, seja um parafuso, seja um elemento de máquina, seja o que for, pode ocorrer diversos elementos e diversas rupturas. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos do que pode acontecer se a gente não dimensionar as coisas da forma correta. Então, a gente está vendo, inclusive, vai cair na prova de vocês, como fazer o dimensionamento de vigas, vigas em balanço, vigas biapoiada. Isso aqui é um exemplo de uma viga. Isso aqui é uma passarela onde aqui passavam pessoas, isso aqui era alto aqui em cima, né? E ela veio a entrar em colapso, e ela caiu em cima de carros aqui embaixo. E veio a machucar pessoas, e aqui tem mais um carro. Então, ocorreu um acidente muito grande. Então, esse é um exemplo de um mau dimensionamento. Então, a gente tem que, quando está fazendo os nossos cálculos, ou quando está dimensionando algum elemento de máquina, a gente tem que ter certeza do que a gente está fazendo, para que não aconteça acidentes. Então, a importância está aqui, de a gente estudar a resistência dos materiais. Não só o dimensionamento do parafuso em si, como a gente viu lá, mas também o dimensionamento dos próprios materiais, do concreto que foi utilizado aqui, se isso aqui foi concreto armado, das vigas de aço que estavam dentro desse concreto, do processo de produção, qualidade, etc. Esse aqui é um outro exemplo de falha estrutural. Não sei se alguém conhece esse avião aqui, mas ele é chamado Comet. E ele é um avião lá de 1954. Lá. Então, aconteceram muitos acidentes quando foi desenvolvido. Esse aqui foi o primeiro avião a jato. A turbina do jato era dentro da asa aqui. Então, foi o primeiro avião a jato comercial construído no mundo. E eles voavam por um determinado período de tempo e, de repente, eles estavam começando a cair. E aqui a gente está falando da década de 50, né? Então, a tecnologia era muito arcaica. E se descobriu ao longo do tempo que processos cíclicos de pressurização e despressurização do avião, então esse avião já era pressurizado aqui dentro, levavam a uma ruptura da janela. A janela do avião era muito grande e estavam acontecendo algumas falhas aqui na janela do avião. Então, essas falhas aqui, essas pequenas trincas, levavam a uma ruptura completa da janela do avião, o avião despressurizava e caía. Então, é claro que a gente está falando em uma outra época, né? Então, foi a partir da queda desse avião e do surgimento da aviação como um todo que a gente começou a estudar a fadiga. Então, fadiga de materiais. Então, veio a partir desses acidentes que aconteciam. Antigamente, a gente não sabia que os metais, por mais que tu tá aplicando uma tensão nele, que ele não está se rompendo, se tu aplicar a tensão, soltar, aplicar, soltar por um período de tempo muito longo, esse material vai fadigar e ele vai acabar quebrando. Por isso que hoje em dia, quando a gente dimensiona uma aeronave, um avião, a gente
faz lá o dimensionamento para a vida infinita. Então, na teoria, claro que isso é a teoria, a aeronave poderia sofrer infinitos ciclos de pressurização e despressurização que ela não ia quebrar. Na prática é um pouco diferente, né? Mas aqui existe uma concentração de tensão na janela do avião. Então esse aqui é um gráficozinho de distribuição de tensão. Então aqui é tensão em megapascal. E isso vinha então a fazer com que esse avião deixasse de executar a função para a qual ele foi projetado. Esse aqui é um outro exemplo muito clássico. Esse aqui é uma ponte chamada Tacoma Bridge. Ponte de Tacoma, né? Pode falar em português. Ponte Tacoma. Se você jogar o vídeo no YouTube, dá para ver que essa ponte aqui, ela foi construída com um erro de projeto aqui, ó. Essa seção aqui da ponte não é vazada. Então, quando o vento batia na ponte aqui, fazia com que essa ponte oscilava para um lado e para o outro. E ela oscilou tanto que chegou um ponto que ela entrou em ressonância e ela teve uma ruptura completa dessa ponte aqui. Então, ela acabou caindo. Claro que isso aqui também já é uma coisa muito antiga, mas a partir desses acidentes que começou a se prestar mais atenção em algumas coisas relacionadas aos materiais que antes não se sabia. Então, a partir disso, começou a ter conscientização disso. E aqui também um outro exemplo. Isso aqui é um Boeing, é um avião que também já é bem mais novo. Isso aqui já é década de 60, 70. Não sei se 80, mas eu acho que talvez final da década de 70. Pelas cores aqui. Então, um avião também que, com os repetidos ciclos de pressurização e despressurização, em um outro componente da aeronave teve uma ruptura e essa carcaça da aeronave aqui foi arrancado para fora. Tem um vídeo do Aviões e Músicas, que é um canal do YouTube, que explica em maiores detalhes esse acidente aqui. E esse avião, por incrível que pareça, ele conseguiu fazer um pouso de emergência. E só teve uma pessoa que veio a entrar a óbito, que era um comissário de bordo, que estava em pé e acabou sendo sugado acabou, né, caindo para fora do avião. Mas, de resto, todos os passageiros, inclusive os que estavam sentados aqui muito próximo da janela e dessa parte que foi arrancada fora, eles sobreviveram. Então, dada a relevância que uma aeronave desse tipo tem em termos de segurança, mas dado também que alguma coisa aí que aconteceu não se conhecia, não foi feito da forma correta, alguma manutenção não foi feita da forma correta. Então, por isso a importância de a gente estudar de novo a resistência dos materiais. E por fim, deixa eu ver, esse aqui é o último exemplo. Esse aqui é um exemplo bem mais novo, né? Mas, bom, os aviões comerciais têm 2 motores, né? Ter 2 motores já é uma redundância, né? Se um motor falha, o avião consegue voar com outro motor. Então, isso aqui foi uma falha também que aconteceu dentro do motor, esse aqui já muito mais recente. Então, algum componente mecânico aqui, muito provavelmente, isso é a reportagem que eu vi, esse componente mecânico também tinha acontecido fadiga do material. Então, alguma coisa não aconteceu da forma correta. É claro que a probabilidade disso aqui falhar é infinitamente baixa, né? Um motor desse aqui falhar completamente, que nem aqui uma falha catastrófica, é algo muito impossível de acontecer, mas aconteceu. Mas esse avião fez um pouso normal, ninguém se machucou, enfim, o outro motor deu conta, tudo certo. Então, de novo, a resistência dos materiais está atrelado a esse tipo de acidente que pode acontecer. Então, por isso que a gente tem que conhecer a propriedade dos materiais. E como que a gente conhece a propriedade dos materiais? Vamos ver na aula de hoje. Então, a resistência dos materiais é a base, então, que propicia a seleção de sistemas estruturais, dos materiais de construção, proporção, dimensionamento dos elementos de uma dada estrutura. Então, a resistência dos materiais é a base disso tudo. Dessa forma, então, essas estruturas podem cumprir as suas finalidades dentro de uma margem de segurança com uma confiabilidade e durabilidade pretendida. É claro que a gente pode pensar aqui em termos de confiabilidade. Por exemplo, qual que é a confiabilidade de um carro falhar na estrada? Tem um problema com o motor, sei lá, vamos pensar num carro mais antigo, romper uma correia dentada e o carro ficar parado. É uma probabilidade que existe e tal. Agora, qual que é a probabilidade de romper uma peça dentro do motor de um avião? A probabilidade é muito, mas muito menor. Porque o coeficiente de segurança lá é diferente. Aquele material ele é tratado de forma diferente. É feito um ensaio mecânico nesse material para a gente saber que ele não vai romper voando no avião. Então, tem várias questões que são feitas para garantir que não aconteça acidentes dessa forma. Além disso, propicia também ter uma estrutura otimizada, né, através do uso racional de material e a consequente economia do projeto. Então, a gente pode pensar aqui que
eu não vou ter uma peça mais robusta do que eu preciso. Porque eu consigo fazer um cálculo e projetar a peça para ela executar a função que eu quero com a segurança que eu quero. Então, tem um aspecto ali de economia de custos também envolvida nisso. Não só custo, como economia de peso, por exemplo. O avião tem esse problema com peso, então por isso que é tudo feito de alumínio. Tem peças que são em titânio, porque são peças que têm uma resistência mais alta e são mais leves. Então, como é que a gente pode saber quais são as propriedades dos diferentes materiais que existem? Alguém tem algum chute para dizer como é que eu sei quais são as diferentes propriedades dos materiais? Como é que isso foi feito? Como é que se chegou a esses números, livros, tabelas que a gente usa? Tem a mínima ideia, professor. Não temos a mínima ideia. É uma resposta boa, né? Ano passado, eu acho que na aula de resistência de materiais, lá o professor mostrou classificação, acho que de metais, só que eu não vou lembrar direito, tanto cristais, alguma coisa, não lembro. Tem essa parte de cristalização dentro e tal. Mas, assim, a grosso modo, aí, agora que tu falou, vocês tiveram uma disciplina de resistência dos materiais? Sim, no primeiro ano. Mas o nome dela era resistência dos materiais ou dentro dela tinha um pouco de resistência dos materiais? Falava mais da composição dos metais e sobre as propriedades dos metais, né, como elasticidade. Ah, legal. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Né? Então, lá eu acho que talvez, se vocês estavam vendo a microestrutura do material, era uma coisa um pouco mais micro, né? Aqui a gente vai ver uma coisa um pouco mais macro, que é os ensaios mecânicos. Então, a gente pode fazer ensaios mecânicos. Vocês chegaram a ver isso lá naquela disciplina, não? Não, vi a parte mais molecular mesmo. Legal. Então, a parte molecular é um ramo, né, da pesquisa, de olhar a microestrutura do material e tal, mas tem essa outra parte que é macro, né, que a gente pega as peças e a gente vai fazer ensaios mecânicos. Então, a gente pega um determinado tipo de aço, esse aço, o minério de ferro foi extraído da usina, esse aço passou por uma aciaria lá, que jogou num alto forno, saiu o aço que eu queria, esse aço passou por um determinado tratamento térmico, beleza, vou utilizar esse negócio para fazer um avião. Preciso conhecer a fundo como funciona esse aço que eu estou utilizando ali. Quem foi o fornecedor que está me dando esse tipo de material? Se é uma peça pronta, tem algum tipo de ensaio que eu possa fazer para saber se essa peça tem uma trinca interna, por exemplo, ou não? Então, existem formas de a gente descobrir isso. E essa aula a gente vai ver como faz isso. Então, os ensaios mecânicos são realizados em protótipos ou em corpos de prova, né? Então, não necessariamente numa peça final, mas eu posso estar realizando numa peça final também. Talvez eu pudesse ter complementado essa frase aqui, que é ou na peça final. Seria um ensaio não destrutivo, né? E a realização desses ensaios e protótipos se dá pela possibilidade, então, de verificar o comportamento do material sobre as condições de uso do projeto. Então, eu simulo o que vai acontecer lá no avião voando dentro de um laboratório com uma pequena pecinha e analiso se aquela peça vai romper ou não vai romper, por exemplo. Assim, é possível avaliar se o material apresenta uma característica adequada à sua função. Os ensaios mecânicos, eles podem ser de alguns tipos. Então, eu tenho ensaio destrutivo e tenho ensaio não destrutivo. O próprio nome já é autoexplicativo. Então, um ensaio destrutivo, eu vou romper um corpo de prova. Então, eu fui lá, usinei uma pecinha, fiz um corpinho de prova, vou colocar ele dentro de uma máquina e vou romper ele de alguma forma. A gente vai ver que tem diversas formas para eu romper. E nesse processo, eu vou conseguir captar muitas informações a respeito daquela peça, daquele material, daquele corpo de prova. E os não destrutivos, o material não é rompido, então pode-se realizar repetidos ensaios nesse corpo de prova. Então, tenho lá meu corpinho de prova, faço um ensaio nele, ele não é destrutivo, eu posso fazer novamente esses ensaios lá. Eu vou explicar para vocês aqui com mais detalhes, mas não só eu posso fazer num corpo de prova, como está colocado aqui, como eu posso fazer aqui na minha peça final, no meu produto final. Por muitos anos se fez ensaios mecânicos aqui na ponte Hercílio Luz de Florianópolis. Eu já comentei com vocês, uma ponte que passou por muitos problemas ao longo do tempo.
Então, se fazia um ensaio de ultrassom para olhar como é que estava a estrutura interna daqueles barras de aço que tem lá na ponte. Então, aqui tem um exemplo de ensaio mecânico não destrutivo. Então, eu tenho um corpo de prova aqui, enorme. Esse corpo de prova ele foi soldado aqui, tá vendo? Esse ensaio de ultrassom, muito provavelmente, é para analisar qual que é a condição dessa solda que foi feita aqui. Não talvez só a solda, mas talvez essa zona ao redor da solda aqui, que a gente chama de zona afetada termicamente. Então, como a solda feita aqui, ela esquenta muito essa peça, e eu tenho diversos passes, eu acabo mudando a microestrutura do meu material aqui, que é aquilo que vocês viram na outra disciplina. Então, para olhar se eu não tenho rachaduras aqui dentro, eu posso tanto recortar um pedaço desse metal aqui, colocar lá no microscópio, ou eu posso fazer um ensaio de ultrassom. Não só um ensaio de ultrassom, como aqui eu estou vendo que tem um pote de tinta. Ó. Existe um outro ensaio que é ensaio de líquido penetrante, que tu coloca aqui em cima e vê se o líquido penetra ou não, e daí tu consegue ver se a solda está adequada ou não. Então, são equipamentos que vão emitir ondas sonoras dentro do metal, e a partir do comportamento dessas ondas sonoras, é tipo um ultrassom que a gente faz em nós, né? Para ver como é que está dentro do corpo, é exatamente da mesma forma. Só que eu tenho outros tipos de informação que são importantes para a peça que a gente está trabalhando. Eu posso fazer outro tipo de ensaio, que é o ensaio de raio-x. Então, da mesma forma que a gente faz no corpo humano, vou lá, tirei um raio-x, consigo ver os ossos, a gente consegue fazer em peças mecânicas também. Então, de novo, aqui pode ser uma peça finalizada. Isso aqui, muito provavelmente, é um tubo onde dentro deve passar petróleo. Então, a Petrobras usa muito esse tipo de aplicação de fazer ensaios com raio-x. Então, vai lá, tira uma radiografia da minha peça, eu consigo ver se tem porosidade interna, se tem algum problema. Outras peças também que fazem, existem diversos equipamentos de raio-x, existem uns até que são tipo 3D, assim, tipo, não é ressonância magnética, é outro, é a tomografia, né? Então, tu faz uma tomografia computadorizada de um bloco, por exemplo, de um cabeçote de motor de máquina de cortar grama. Eu já vi isso pessoalmente quando eu visitei uma empresa aqui em Florianópolis, a CERT. Então, eles têm uma máquina lá de última tecnologia, são, sei lá, os únicos da América Latina que tem uma máquina dessa, no nível de tecnologia deles. Então, eles colocam lá, as empresas mandam para cá as peças, então coloca lá um cabeçote de motor que foi fundido sob pressão em alumínio para ver se não tem nenhum problema dentro, se não vai ter nenhuma ruptura do material. Professor, isso é feito em todas as peças que são produzidas? Não, são feitas ou de forma aleatória para analisar o controle de qualidade, ou quando se está desenvolvendo um produto novo e não se sabe qual é o comportamento daquele produto. Então a gente vai lá e faz um ensaio mecânico para entender como que funciona esse produto. Então aqui outro ensaio que é o ensaio de tinta, que é o de líquido penetrante que eu falei, né? Então é um ensaio usado lá quando a gente faz a soldagem, enfim, não vou entrar tantos em detalhes aqui. Tem um outro que é através do som. Então, eu trabalhei com uma máquina exatamente igual essa daqui enquanto eu fazia a minha graduação. Inclusive, eu fiz o meu TCC nessa máquina aqui. Então, é uma máquina que tu coloca aqui um microfone e aqui embaixo tem uma coisinha que dá uma batida na peça. E esse microfone capta a resposta acústica dessa peça aqui e, a partir disso, consegue calcular o módulo de elasticidade dessa peça, que é utilizado depois para diversas funções, né? Então, lá na minha universidade, tinha muitas análises para fazer, que tem um curso de engenharia civil lá, então, para utilizar resíduo de fundição para estar fabricando peças, artefatos de concreto. E aí se precisa fazer uma análise da composição desses materiais que foram feitos. Então, através do som, a gente conseguia fazer esse tipo de análise. Gente, alguma dúvida aqui em relação aos ensaios não destrutivos? Tranquilo, né? E eu tenho também outros tipos de ensaio, que são os ensaios destrutivos. Então, o que isso quer dizer com ensaio destrutivo? Quer dizer que eu vou romper o meu corpo de prova. Ele não vai mais poder ser utilizado depois. Então, tem diversos tipos de ensaio. Esse daqui é um deles, que é chamado Charpy. Então, eu tenho um peso aqui, uma massa aqui, que eu conheço quanta energia essa massa tem. Eu coloco um corpinho de prova aqui embaixo, que é esse corpo de prova aqui. E essa máquina aqui, ela tem uma quina que vai romper esse corpo de prova aqui. E aí eu meço, então aqui eu tinha uma altura inicial, esse negócio vai cair aqui, vai romper essa peça, e ele vai subir até uma altura menor do que a altura inicial. Essa diferença de altura aqui
é a minha diferença de energia. Então, eu consigo saber quanta energia foi gasta para romper o meu material. Eu consigo calcular isso, porque eu tenho essas indicações. Então, como eu falei, assim que são os ensaios mecânicos são feitos para a gente entender como é que os materiais funcionam, como é que os metais funcionam, como é que esses metais que são utilizados em aviação funcionam. São todos ensaios desse tipo aqui, feitos em laboratório. Aqui eu tenho outro tipo de ensaio destrutivo, então, um ensaio de compressão, onde eu tenho uma máquina que vai fazer uma força na parte de cima aqui, uma força na parte de baixo. Eu tenho um tijolo aqui, ó, e a tendência é comprimir esse tijolo. E ele vai comprimir até que o tijolo rompa. Dá para ver que aqui está cheio de poeira, ó, de outros corpos de prova de tijolo que foram tijolos ali que foram rompidos. Então, se alguma empresa está desenvolvendo algum artefato de cerâmico novo, algum tipo de concreto novo, algum tipo de tijolo novo, esse tijolo, quando for construído numa casa, vai estar solicitado o esforço de compressão. Quantos andares eu posso construir com o tijolo? Ou qual que é o tamanho da parede que eu posso ter com esse tijolo? Ou qual é a vida útil desse artefato? Então, eu faço isso através do ensaio destrutivo. Vou colocando lá várias peças, tenho uma média lá dos meus cálculos e consigo saber quanto que ele resiste à compressão. Mais especificamente, na mecânica, um ensaio muito importante é um ensaio de tração. Então, o próprio nome diz, né, eu vou tracionar o meu corpo de prova. Vou colocar meu corpo de prova aqui preso por duas garras, vou puxar esse corpo de prova até que ele se rompa. E aí eu vou conseguir calcular várias coisas a partir desse ensaio. É um dos ensaios mais utilizados. Essa máquina aqui, quando eu estava procurando imagens, foi a máquina lá da minha universidade que eu usei na graduação aqui em Joinville, né? Então, notem, eu tenho duas garras aqui, ó. Eu tenho um corpo de prova aqui no meio e eu tenho um aparato que está no meu corpo de prova. Então, eu estou puxando o meu corpo de prova para cá e para cá. Então, eu estou aplicando uma força aqui e uma força aqui. E eu quero medir qual vai ser a variação de tamanho desse meu corpo de prova quando eu começo a aplicar essa tensão, essa força, né? Então, eu meço isso através de algo que a gente chama de extensômetro. Então, eu coloco lá um extensômetro que vai medir esse afastamento do meu corpo de prova aqui. E aqui tem um conceito interessante que a gente falou em aulas passadas sobre o conceito de pressão, né? Então, pressão é igual à minha força sobre a minha área. Então, isso aqui é quando eu estou fazendo compressão de alguma coisa, tá? Quando eu tenho pressão, né? Quando a gente está fazendo um ensaio de tração, a gente também tem uma força que está sendo aplicada numa determinada área do meu material ali, mas aqui a gente chama de tensão. É igual a força sobre área. Então, aqui a gente chama de tensão. Ah, professor, é a mesma coisa? Mais ou menos, né? Um tá comprimindo, o outro está tracionando, né? Então, quando a gente está nessa parte de ensaios mecânicos, a gente não usa a palavra pressão, a gente usa a palavra tensão. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre esse ensaio de tração. Então, o ensaio de tração é aplicado uma carga numa barra de metal, por exemplo, que possui uma seção transversal constante o suficiente para rompê-la. Então, a gente diz que essa seção transversal é constante em toda a barra. Então, se a gente pegar o diâmetro da barra aqui embaixo ou o diâmetro da barra aqui em cima, ele é o mesmo, né? Ele tem que ser exatamente o mesmo. Isso antes de eu aplicar a força, porque à medida que eu começo a aplicar a força, a minha barra vai começar, é claro que não dessa forma aqui, né? Eu estou fazendo uma figura aqui muito mais exagerada, né? Mas eu vou ter um aumento do meu tamanho da minha barra, então ela vai ficar mais comprida, e eu vou ter uma redução do diâmetro. Essa redução do diâmetro não necessariamente acontece na barra toda, acontece numa região aqui, onde acontece algo que a gente chama de empescoçamento antes da ruptura do meu material, se ele for dúctil. Se ele for frágil, ele tem a tendência de romper sem acontecer esse empescoçamento. Vamos ver na aula de hoje o que são essas coisas. Então, a gente vai puxar lá o meu material até que ele se rompa. E a partir disso que a gente puxou ele, a gente consegue medir alguns parâmetros. A gente consegue medir a força que está sendo aplicada, a gente consegue medir a deformação ou o alongamento desse corpo de prova, ou outros parâmetros aqui, mas o principal é esse daqui. E a gente joga isso aqui num gráfico, que é um gráfico da minha tensão pelo meu alongamento, e ele vai fazer um gráfico do aço muito característico, que é esse gráfico aqui,
onde a partir desse gráfico eu consigo achar várias informações que são importantes. Gente, todo mundo está entendendo até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Lá na matéria de resistência a materiais tinha esses gráficos aí de deformação, Aham. A de gente vai tensão dar... e também, e eu acho que de temperatura também tinha. Sim, a temperatura também influencia. Então, essa daqui é uma máquina que está fazendo um ensaio de tração aqui no material que, não sei, parece... Eu acho que foi pintado aqui em cima só para fazer o exemplo, mas pode ser um material cerâmico, pode ser um material polimérico, pode ser um metal. Então, aqui eu tenho a meu corpo de prova e eu consigo medir o diâmetro dessa seção aqui e essa deformação aqui. Então, esses pontos aqui, à medida que eu vou puxando, essa minha peça toda vai vir mais para cá, né? Então, esses pontos aqui vão se afastar, ó, e eu consigo medir qual que é essa deformação aqui. Então, o quanto essa peça se alongou a partir da força aplicada. Então, o meu corpo de prova, ele geralmente é feito dessa forma aqui, se for um corpo de prova metálico. Então, note, ele tem uma rosca aqui, ele é usinado aqui num torno, né, e ele deixa lá um diâmetro certinho. Então, por exemplo, um diâmetro de 0,5 polegadas, e eu consigo pegar 2 pontos lá, eu consigo, inclusive, pegar uma caneta e ir lá e marcar 2 pontos, e aí eu consigo medir qual que é a distância entre eles. E aí vou fazer, ou eu meço dessa forma e aplico um pouco lá de carga, vou lá com um paquímetro, vou tirando as medidas, ou eu coloco uma coisa chamada de extensômetro, né? Então, o extensômetro é um dispositivo ali piezoelétrico, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, ou a resistência, né, que consegue medir a deformação desse corpo de prova aqui no sentido longitudinal dele. Então, ele consegue medir qual que vai ser a variação do comprimento ao eu estar aplicando uma força aqui. Esse corpo de prova aqui, ele está deitado, né? Geralmente na máquina, quando a gente usa ele, ele fica em pé aqui, e a força é aplicada para cá, né? E, ao fazer isso, vai gerar um diagrama. E esse diagrama a gente vai estudar nas próximas aulas. Essa aqui é uma aula só de introdução, mas a gente tem o que a gente chama de diagrama tensão-deformação. Então, num eixo eu vou ter a minha tensão aplicada, no outro eixo eu tenho a minha deformação. Professor, o que é a tensão? Eu acabei de falar. Tensão é igual à minha força sobre a minha área. O que é a minha deformação? Deformação a gente vai ver como calcular, mas é a minha variação do meu comprimento sobre o comprimento inicial. Mas a gente vai ver mais para frente. É só porque não necessariamente eu preciso colocar aqui valores do quanto ele aumentou, tal. Isso aqui tem, depois a gente vê com mais calma. E aí eu consigo achar vários pontos aqui, como por exemplo aqui é o que a gente chama de a minha deformação plástica do meu material. Para cá, desculpa, aqui é elástica, aqui é minha deformação elástica. O que na prática quer dizer uma deformação elástica? Quando eu penso nesses termos, deformação elástica e deformação plástica, que está para cá, eu penso, por exemplo, em um elástico de roupa, por exemplo, né? Na roupa que a gente veste e tal. Se eu puxar o elástico e eu soltar ele, ele volta para a minha forma original. Então, isso é deformação elástica. Já se eu pegar uma sacola do supermercado e eu esticar ela e eu soltar, ela não vai voltar totalmente ao estado inicial, ela vai voltar só um pouquinho. Mas ela vai ter uma deformação que não retorna, que se chama de deformação plástica. Então, quando a gente estava fazendo os nossos cálculos do parafuso, aqueles valores que a gente usava de tabela eram todos para deixar os parafusos aqui, ó, para cá. Ele só tinha deformação elástica, o meu parafuso. Então, nenhum cálculo, por isso que eu aplicava o coeficiente de segurança, e nenhum cálculo a gente queria que ele se deformasse plasticamente. Porque se ele se deforma plasticamente, ele não volta mais ao seu estado inicial, começam a ter efeitos de fadiga e o meu material pode romper ao longo do tempo. Então, quando a gente estava fazendo aqueles nossos dimensionamentos de parafuso, vinha daqui, ó. Quando a gente usava lá os limites, tabelados e tal, é porque a gente queria que ele ficasse só aqui. A gente queria aplicar uma tensão nele, uma carga nele suficiente para que ele só se deforme elasticamente. Então, aqui tem outro diagrama tensão-deformação. Então, diferentes materiais vão ter diferentes diagramas. Então, um aço de alto carbono, então, sei lá, um aço 1045, aqui um aço médio carbono, um aço 1020, por exemplo. Então, o aço alto carbono vai ter um limite aqui, vai ter uma deformação elástica maior. Nessa área aqui desse aço é maior do que desse aço médio carbono, o qual vai ter uma deformação elástica menor. Peraí, gente, só um minuto, eu vou só fechar minha janela.
Então, diferentes materiais e corpos de provas que eu jogue lá naquela máquina e faça ensaios, eu vou ter diferentes tipos de curva. E não só necessariamente eu posso fazer esses ensaios com aço, então eu posso fazer com vidro, por exemplo. Então, vidro tem um exemplo muito bom disso daqui, que o vidro se deforma um pouquinho elasticamente, depois ele já se rompe. Então, ele não tem essa deformação plástica. Então, o vidro se rompe muito rápido, né? O diagrama aqui do aço é o mais conhecido. Eu tenho o alumínio, acrílico, PVC, então aqui é o xizinho sendo marcando a ruptura, né? Então, notem, o aço, eu tenho um limite aqui, que é o elástico, depois eu vou para o plástico, depois eu aumento muito, tem uma tensão máxima, chega um ponto que ele vai lá e tal, aquela peça se rompe. Quando eu fiz os ensaios lá nos laboratórios, a gente ia até o rompimento dessas peças. Então, aqui está o diagrama que tem todas as informações que a gente precisa. Ah, professor, está muito complexo, tem muita coisa. A gente vai ver passo a passo isso, mas eu estou só trazendo para a gente apresentar para vocês. Então, o diagrama lá convencional de um aço qualquer. Então, eu tenho aqui uma região elástica, tenho um limite lá de escoamento, depois eu tenho um endurecimento por deformação. Então, à medida que eu puxo o meu material, ele vai pescoçando, ele vai endurecendo. Então, por isso que o meu limite de resistência aumenta bastante, chega um ponto que a minha peça ela rompe, né? Então, todo essa parte aqui do comportamento plástico abrange escoamento, endurecimento por deformação e estricção. A região plástica é o comportamento, elástica é onde tem o comportamento elástico, né? Então, é essa área aqui desse gráfico. Então, via de regra, a gente tenta ficar sempre aqui. A gente não tenta, quando a gente está lá projetando uma peça para ser usada em qualquer coisa, um avião, uma máquina, um tanque de pressão, uma caldeira, a gente no máximo quer que fique aqui, no máximo não, a gente quer que fique na região elástica. Em caldeiras e vasos de pressões, isso é muito importante. E se vier aqui para o escoamento, eu posso ter um problema de ruptura do meu material. Tal. Existem, inclusive, verificações que se faz nesse tipo de equipamento, que tu vai lá e tira o parafuso e tu consegue visivelmente ver que ele está escoando, assim, ou seja, está na iminência de acontecer um acidente. Então, algum erro foi cometido no projeto, porque não se pode chegar a tanto. Então, a gente pode calcular alguns parâmetros ali, que é a tensão nominal ou a tensão de engenharia, como a gente falou, então é força sobre área, então sobre a área inicial do meu corpo de prova. Ou o gráfico da tensão, né, para o gráfico lá, a tensão real. Porque o que acontece, aquele gráfico é gerado porque a minha área da minha peça, como a gente discutiu agora em sala, ela começa a mudar, né? Então, a minha peça começa a ficar, ela era mais grossa, ela começa a ficar mais fina em alguns pontos, né? Então, existe uma tensão que a gente diz que é de engenharia, mas existe a tensão real, que é que gera o gráfico, porque na realidade a minha peça está mudando a área dela. E uma deformação nominal, deformação de engenharia, que é aquela que eu falei. Então, para eu calcular isso, é o comprimento final menos o comprimento inicial sobre o meu comprimento inicial. Então, variação do comprimento do meu corpo de prova sobre o comprimento inicial. Gente, todo mundo entendeu esses cálculos? A gente ainda não vai aplicar eles nessa aula, mas nas próximas aulas sim. Então, é importante entender o conceito deles. A gente tem, então, alguma diferença dos materiais diversas, né? Mas os principais materiais dúcteis, e no qual eles podem ser submetidos a grandes deformações antes da ruptura. Então, note, aqui é o que a gente chama de empescoçamento. Então, aqui eu tenho uma diminuição dessa área, desse diâmetro aqui, né? Então, eu tenho uma diminuição dessa área desse meu corpo de prova aqui. Então, se antes ele tinha uma área grande aqui ele vai ter uma área um pouquinho menor, porque tem esse empescoçamento. E o meu comprimento também vai mudar, né? E depois o meu material, então, ele vai ter o que a gente chama de estricção, e depois ele vai romper, né? Depois ele vai ter o rompimento dele. Então, notem, eu consigo ver que tem aqui uma redução dessa área aqui. Então, essa área aqui é menor do que essa área aqui original. Isso no material dúctil. Se eu pegar no material mais frágil, exibem pouco ou nenhum escoamento antes da falha. Então, eu vou puxar, ele vai romper. Não é que eu vou puxar, ele vai romper, mas eu vou puxar, ele não vai fazer aquele empescoçamento. Ele vai simplesmente romper de uma vez. Então, é uma falha que a gente diz frágil. Então, a gente consegue ver algumas propriedades aqui que são... tem esses dentes aqui, né? E tem a ausência daquele empescoçamento. Então, eu não tenho um empescoçamento do meu corpo de prova. Gente, essa era a aula de hoje. Tem aí 10 minutinhos até a próxima aula, mas é bom que vocês tenham um tempinho para tomar uma água, alguma coisa desse tipo. Então, tem 2 exercícios para estarem resolvendo.
Por que é importante conhecer as propriedades mecânicas dos materiais? A gente discutiu bastante em sala. E 2, explique qual a diferença entre um ensaio mecânico destrutivo e um ensaio mecânico não destrutivo. Já está lá no Moodle para vocês estarem subindo esses exercícios lá. Quer dizer, não está não. Eu vou colocar agora à noite. Então, beleza, gente. Vocês podem colocar a presença, todo mundo já colocou aqui. Vocês têm alguma dúvida, gente? Vocês não entenderam alguma coisa da aula de hoje? Tranquilo, professor. Foi tranquilo? Por enquanto, uma aula mais teórica, né? Então, tem esses exercícios ali para estarem resolvendo.